Onde que o preconceito, a homofobia, ela, ela aparece de maneira ainda mais opressora? Entre os indígenas ou entre os não indígenas? Tem como comparar? Com certeza, eu acho que, principalmente olhando o chat, eu acho que a questão da sociedade não indígena e a ignorância em relação aos povos indígenas é tão grande que não consegue enxergar essa diversidade que existe dentro dos povos indígenas, né? A gente recentemente, e aí eu não li o chat, mas eu faço ideia de como seja, porque a sociedade tem suas hipocrisias, a gente colocou um vídeo em relação, dentro do acampamento Terra Livre, né, a maior mobilização indígena do país, se não do mundo, que esse ano deu, inclusive, cerca de 7 mil indígenas, de mais de 200 povos, a gente criou um vídeo, assim, eu, de pessoas diferentes, de etnias diferentes, falando, eu sou fulano de tal, eu sou indígena e sou L, eu sou B, eu sou T, eu sou, enfim, G, falando a sua sexualidade e seu nome. Não falamos os povos, porque a gente sabe que é uma questão muito sensível a se tratar dentro de um vídeo, mas a gente gravou esse vídeo, colocou várias pessoas falando sobre suas sexualidades e atingiu um número muito grande também de visualizações no Instagram. E a gente recebeu muitos preconceitos, assim, cada comentário horroroso, assim. A gente não liga, tá? Só avisando. Não é isso que vai parar, né? Questões... Os povos indígenas estão resistindo no Brasil desde que os europeus chegaram, né? Não é agora, não é três comentaristas de TikTok que vão fazer a resistência parar, né? Sim, e é exatamente por isso que a gente traz essa discussão e a gente insiste em trazer e lutar pelos nossos direitos, né? Porque as pessoas ainda hoje em dia desconhecem sobre as nossas diversidades, enquanto nossa existência mesmo enquanto povos indígenas, quanto mais a diversidade que existe dentro dos povos indígenas, né? E aí a gente percebe que é uma violência da sociedade mesmo, da ignorância da sociedade em relação à existência e ao imaginário do que é os povos indígenas, né? Porque cria-se um imaginário colonial em relação ao que é os povos indígenas, em que se eu estou usando uma blusa, se eu estou usando um computador para falar com vocês, se eu estou, enfim, numa casa de alvenaria, enfim, eu já não sou mais indígena, eu já não sou mais passível de ter direito ao território, ao direito a uma saúde específica, a uma educação específica, né? Então, o que é os povos indígenas para o Brasil hoje? É um imaginário completamente distorcido do que é a realidade dos povos indígenas. Os povos indígenas estão dentro dos seus territórios lutando contra o garimpo, lutando contra o desmatamento, lutando contra a favor de uma educação específica, de qualidade, de uma saúde também que entenda a especificidade dos povos indígenas, enfim, de um território saudável, né, de uma soberania alimentar contra os diversos empreendimentos que estão dentro dos territórios. O meu território hoje tem cerca de 35 empreendimentos que atingem diretamente o nosso território, como monocultura de eucalipto, como ferrovia, como a lama de Mariana. Então, a gente precisa tratar sobre essas questões relacionadas aos povos indígenas, entendendo as especificidades, porque diariamente essa violência contra a nossa existência e se a gente não corresponde a um estereótipo do que é o indígena, a gente acaba sofrendo esse racismo. E se a gente corresponde ao estereótipo, a gente não é legitimado quanto à nossa fala, quanto à nossa existência. A gente tem que provar diversas vezes sobre a nossa inteligência, né? Porque é isso também. Então, eu acho que é isso, assim, a violência vem e parte principalmente em relação à sociedade não indígena, aos povos indígenas, principalmente quanto a essa ignorância sobre a realidade que os povos indígenas vivem hoje.